E a gente segue repercutindo essa medida provisória de olho nos impactos para a economia. E para isso, eu converso agora com o Matheus Pisani, que é economista da CM Capital. Seja muito bem-vindo, Matheus. Prazer ter você aqui. Muito bom dia, Vitor. Bom dia a toda a audiência da CNN. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Matheus, queria começar te perguntando o seguinte: a gente está vendo uma pressão crescente do Congresso Nacional, posicionamentos bastante duros de partidos do Centrão, e inclusive uma assunção por parte do próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, de que existe essa resistência, e o governo bate na tecla dessa medida provisória, a partir exatamente de uma perspectiva, a gente projetando que esse projeto não passe. O que fazer para fechar as contas ainda nesse ano? Perfeito. Olha, Vitor, dado o volume muito significativo de recursos, né, que envolve tanto o decreto do IOF quanto a medida provisória que foi enviada, né, pelo governo ontem, invariavelmente, para você chegar ao centro da meta proposta para esse ano, que é a de equalização, né, da dívida, né, do resultado primário, né, entre receitas e despesas, a gente precisaria voltar, né, revisitar aquelas contas que foram apresentadas há 2 semanas atrás pela equipe econômica, Ministério da Fazenda e Planejamento, e talvez ter que atualizar aqueles números tanto de contingenciamento quanto de bloqueio, tá? Porque nós estamos falando de um cenário em que, num primeiro momento, o governo propôs a alta do IOF, né, que, como nós vimos, tinha um impacto muito significativo não só para esse ano, mas também para o ano que vem, tá? Essa medida ela não é bem aceita, o governo responde com uma MP que também não tem sido bem absorvida, seja na esfera produtiva, seja na esfera política, né? E isso caminha ali para um cenário em que nós estamos em vias de começar a discutir o orçamento de 2026 e a gente não tem ainda o ano de 2025 bem encaminhado, tá? Então, na iminência, né, de nós entrarmos no segundo semestre com essa situação completamente indefinida, um dos caminhos seria justamente voltar lá e revisitar esses valores de contingenciamento, de bloqueio, ampliar bem mais o bloqueio do orçamento, o que não é positivo, uma vez que você tem vários programas em andamento do governo federal que dependem desses recursos, né, e uma parada repentina, ela é contraprodutiva, né, até mesmo enfim, para mecanismos de mensuração, né, da eficiência do setor público e tudo mais, ou a gente repensar, né, nós todos repensarmos, repactuarmos ali o que de fato o que nós queremos em termos de orçamento, né? Então, é o momento de buscar o quê? Corte de gastos? Quais serão esses gastos, né? Como que a nossa economia ela comporta isso hoje, né? Estava vendo agora essa entrevista da Solange, acho que é muito assertiva no sentido de que eh, vai ser uma conta que ela vai ter que ser paga por todos, né? A gente tem que eh, enfim, dar uma dimensão do que de fato está acontecendo e encaminhar isso. Então, ou a gente vai por um caminho mais brusco, que é o do contingenciamento e o do bloqueio, ou a gente para discutir de fato um projeto agora que, se ele é baseado no corte de gastos, quais gastos serão esses e quem vai ser penalizado por isso, né? Colocar tudo isso de uma forma que seja aceita não só pelo governo, mas pelos outros atores da esfera política e principalmente pelo conjunto da sociedade, que invariavelmente são os mais afetados por essas medidas. Muito interessante esse ponto que você levanta, Matheus, a respeito da composição, da consolidação do projeto de lei orçamentária. Isso porque a gente já acompanhou, né, uma demora muito ostensiva para que o orçamento fosse votado, o orçamento desse ano fosse votado, e com uma dificuldade muito grande de fazer caber principalmente os novos programas, né, sociais do governo, como por exemplo o Vale Gás e também o Pé de Meia. A partir dessa perspectiva de uma resistência, como é que a gente pode né, garantir que a gente não vai ter esse mesmo problema para o ano que vem, visando inclusive um cenário em que a gente tem uma restrição do ponto de vista de gasto discricionário muito significativo? Exatamente. Assim, tradicionalmente, Vitor, o Brasil é um país que tem muito problema para discutir orçamento, né? Isso não é de hoje, isso é histórico. Lógico, o problema ele muda a cada conjuntura, né? Cada conjuntura ela é formada ali por diversos processos, então a gente tem sempre alguma ponta ali que está solta e que atrapalha esse debate sobre o orçamento, que poderia inclusive ser uma
um mecanismo de política fiscal, né, ativo e colaborativo, tá? E que hoje acaba sendo algo, na verdade, contraproducente, dado toda essa demora e todos esses pontos que você acabou de colocar, né? Acho que, para além desses problemas mais estruturais que a gente tem no debate sobre orçamento, que é, por exemplo, como comportar essa quantidade de gastos, né, sejam os obrigatórios, sejam os discricionários, dentro de uma estrutura de receita que ela não cresce na mesma proporção, a gente tem que se atentar também para problemas muito pontuais, né? E acho que todo esse debate sobre IOF e AMP é muito significativo nesse sentido, tá? Por quê? Se a gente parar para analisar a MP que foi de fato enviada ontem para o Congresso, ela não tem só aqueles pontos de aumento de tributos sobre determinadas operações financeiras, sobre determinados tipos de investimento que até então eram isentos. O governo colocou ainda algumas medidas que são muito interessantes do ponto de vista das despesas, né? A questão do seguro-defeso, as modificações na concessão de auxílio-doença, né? Tem uma questão ali relacionada à compensação previdenciária e uma que eu acho muito interessante, muito importante, que é justamente a questão do pé de meia, né? Então, nós vimos o mercado, enfim, outros atores cobrando bastante uma redução de despesas. Uma das questões que era trabalhada, que era discutida, são as vinculações constitucionais relacionadas ao piso de saúde e educação, e o governo acabou colocando uma medida, um mecanismo ali dentro da medida provisória enviada ontem, que ataca justamente essa questão, né? Só que isso não foi comunicado, isso não foi devidamente apresentado com os valores, como que isso vai impactar, né? Porque uma coisa é você reduzir, né, colocar o pé de meia dentro do vínculo, né, do piso constitucional de Sim. educação, e outra coisa é você falar para onde vai aquele dinheiro, né, para onde vai esse recurso. Ele vai virar discricionário? Ele vai servir para a gente abater a dívida? Como que isso vai acontecer? Sim. Então, acho que tem uma questão de comunicação e transparência que ela é muito importante também para a gente conseguir construir com mais fluidez o processo de elaboração e de implementação do orçamento. Eu conversei aqui com o Matheus Pisani, que é economista da CM Capital. Muito obrigado pela sua disponibilidade, Matheus. Um forte abraço. Muito obrigado, Vitor. Um ótimo dia a todos e até a próxima. Ótimo dia.